Meu nome é Ritter Wilson, tenho 32 anos e, por 5 anos, paguei aluguel aos meus pais fielmente, enquanto economizava para comprar minha própria casa. Quando eles permitiram que meu irmão desempregado Ryan, sua esposa Tiffany e seus filhos se mudassem sem pagar aluguel, tentei ser compreensiva. Família ajuda a família, certo? Mas, à medida que as semanas se transformavam em meses sem nenhuma contribuição deles, enquanto eu continuava pagando $800 mensais, algo dentro de mim se rompeu. O favoritismo e a injustiça descarados tornaram-se impossíveis de ignorar. Se você já se sentiu desvalorizado pelas pessoas que mais deveriam te valorizar, continue por aqui. Antes de continuar, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever se histórias de drama familiar ressoarem com você. Para entender como tudo se desenrolou, você precisa conhecer um pouco da minha dinâmica familiar. Moro com meus pais, Jessica e Thomas Wilson, na casa de 5 quartos deles no subúrbio de Portland desde que me formei na faculdade. Quando voltei para casa, aos 27 anos, tínhamos um acordo claro: eu pagaria $800 mensais de aluguel enquanto trabalhava para alcançar minha independência financeira. Não era uma esmola. Eu contribuía significativamente para as despesas da casa enquanto economizava para o meu futuro. Nossa casa era espaçosa, mas não extravagante. Meus pais a haviam comprado 20 anos antes, quando os valores dos imóveis eram razoáveis, e tinham quitado a hipoteca recentemente. Meu quarto era modesto. Eu havia redecorado meu quarto de infância com móveis de adulto e um pequeno espaço de trabalho onde eu podia ocasionalmente lidar com a papelada do meu trabalho como enfermeira. Falando nisso, trabalho como enfermeira registrada no Portland Memorial Hospital há 6 anos. Adoro meu trabalho, apesar dos desafios dos turnos rotativos e do desgaste emocional do trabalho na área da saúde. Sempre fui a responsável na família, trabalhando com constância, pagando as contas em dia e construindo minhas economias com cuidado. Na época em que esta história se passa, eu tinha conseguido economizar pouco mais de $45.000 para a entrada de uma casa, algo de que eu tinha muito orgulho, considerando a disparada dos preços dos imóveis na nossa região. Meu relacionamento com meus pais era geralmente positivo antes de tudo isso acontecer. Mamãe e eu cozinhávamos juntas nos meus dias de folga, e papai e eu compartilhávamos o amor pela jardinagem. Não éramos perfeitos. Havia desentendimentos ocasionais, mas eu me sentia respeitado como adulto na casa deles. Dito isso, sempre notei um favoritismo sutil em relação ao meu irmão mais novo, Ryan. Quando éramos crianças, ele tinha mais liberdade com as regras. Como adultos, seus erros eram minimizados, enquanto os meus eram examinados. Ryan, de 29 anos, nunca conseguiu se organizar. Ele é inteligente e charmoso quando quer, mas lhe falta persistência. Desde o ensino médio, ele oscila entre empregos, varejo, serviço de alimentação, depósito e nunca fica em nenhum lugar por mais de 8 meses. Quando a história começa, ele estava desempregado há quase 3 meses, após deixar o emprego de entregador após uma discussão com seu supervisor. Sua esposa, Tiffany, de 28 anos, trabalhava meio período em uma loja de roupas local, ganhando apenas o suficiente para pagar as contas de celular e a prestação do carro. Eles têm 2 filhos, Zoe, de 6 anos, e Mason, de 4, ambos crianças adoráveis que, infelizmente, cresceram vendo os pais serem exemplos de irresponsabilidade financeira. Meus pais têm um longo histórico de socorrer Ryan. Pagaram o aluguel dele 2 vezes quando ele enfrentou o despejo. Cobriram o depósito de segurança de 3 apartamentos separados. Compraram um carro usado para ele quando o dele quebrou. Não recebi nenhum presente quando precisei de um veículo. Economizei e comprei um para mim. Em todas as ocasiões, a justificativa foi que Ryan só precisava de uma ajudinha para se reerguer, mas essa ajuda nunca pareceu levar à estabilidade de fato. Apesar desse padrão, eu mantinha um relacionamento cordial com meu irmão. Não éramos próximos, mas nas reuniões familiares, podíamos conversar sobre filmes ou esportes. Tiffany e eu tínhamos pouco em comum, mas eu me esforçava pelo bem das crianças, levando-lhes pequenos presentes e levando-as ao parque ocasionalmente. Soube que Ryan e sua família poderiam se mudar durante um jantar de domingo na casa dos meus pais. Ryan e Tiffany não estavam presentes, o que deveria ter sido meu primeiro sinal de que algo estava acontecendo. Querida, precisamos conversar sobre uma coisa, disse minha mãe enquanto servia torta de maçã de sobremesa.
O senhorio do Ryan está vendendo o prédio deles, e eles precisam sair até o final do mês. Papai interrompeu antes que eu pudesse responder. Eles estão procurando, mas com os preços dos aluguéis hoje em dia e a situação financeira deles, bem, estão com dificuldade para encontrar um lugar que possam pagar. Eu já sabia aonde isso ia dar. Você os convidou para ficar aqui, não é? Mamãe assentiu, com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Só temporariamente, até que encontrem um lugar acessível, talvez 1 ou 2 meses, no máximo. Onde todos eles vão ficar? Perguntei, já calculando o espaço necessário para 2 adultos e 2 crianças. Achamos que eles poderiam pegar o quarto de hóspedes e transformar o escritório para as crianças, explicou meu pai. Será aconchegante, mas é apenas temporário. Respirei fundo. Eles vão contribuir para as despesas da casa, aluguel, contas, compras? Meus pais trocaram um olhar que me disse tudo o que eu precisava saber. Eles estão em uma situação financeira difícil agora, disse minha mãe suavemente. Não queremos aumentar o fardo deles. Fiquei pensando nisso por um momento, processando as implicações. Então, vou continuar pagando $800 por mês, mas eles vão morar aqui de graça? A sua situação é diferente, retrucou o pai. Você tem um emprego estável. Está economizando para comprar uma casa. Eles têm 2 filhos para sustentar. Não discuti mais naquela noite. Apesar da óbvia duplicidade de critérios, disse a mim mesma que aquilo era temporário. Família ajuda família em crise. Mal sabia eu o quanto me arrependeria do meu silêncio. Ryan, Tiffany e as crianças se mudaram há exatamente 3 meses, num sábado chuvoso que parecia apropriado para a tempestade que estava prestes a atingir nossa dinâmica familiar. Eu me ofereci para ajudar, em parte por um desejo genuíno de apoiá-los e em parte porque queria garantir que os pertences deles não tomassem conta da casa inteira. Eles chegaram com muito mais pertences do que eu esperava: móveis, brinquedos, eletrônicos e inúmeras caixas de coisas acumuladas. O apartamento anterior deles era praticamente do mesmo tamanho da casa dos meus pais, então eles não tinham se mudado para um tamanho menor antes de se mudarem. Papai e Ryan fizeram viagem após viagem com o caminhão de mudança alugado, enquanto mamãe, Tiffany e eu organizávamos as coisas lá dentro e mantivemos as crianças ocupadas. Onde devemos colocar o equipamento de jogos? Perguntou Ryan, carregando seu computador elaborado, vários consoles e uma TV de 55 polegadas. Mamãe pareceu confusa. Eu não tinha pensado nisso. Talvez a sala de estar por enquanto. Mordi a língua. A sala de estar era a principal área comum onde eu costumava relaxar depois de longos turnos de enfermagem. Agora, ela se tornaria a área de jogos do Ryan. Ao anoitecer, o quarto deles estava arrumado. As crianças foram instaladas no escritório reformado com beliches, e vários pertences estavam espalhados pela casa. Recolhi-me ao meu quarto, sentindo as primeiras pontadas de ansiedade territorial. Nossa casa, antes espaçosa, de repente pareceu apertada e caótica. Naquela primeira semana, fiz um esforço genuíno para ser acolhedor. Comprei uma cesta de boas-vindas com lanches que as crianças gostaram, ajudei Zoe com a lição de casa do jardim de infância e até me ofereci para levar Mason ao parque para dar tempo a Tiffany de organizar as coisas delas. Ajustei minha rotina para tomar banho mais cedo para que eles pudessem usar o banheiro pela manhã. Guardei minhas preocupações para mim quando o nível de barulho na casa quadruplicou durante a noite. Na segunda semana, comecei a notar padrões preocupantes. Ryan não estava procurando emprego ativamente, mas passava horas jogando. Tiffany deixava a louça suja na pia o dia todo. As crianças, embora dóceis, podiam brincar à vontade com supervisão mínima. Meus pais pareciam relutantes em estabelecer regras domésticas por medo de fazer com que Ryan e Tiffany se sentissem indesejados. Na terceira semana, minha curiosidade falou mais alto. Certa manhã, encontrei minha mãe sozinha na cozinha e decidi abordar o assunto diretamente. Então, o Ryan já conversou sobre como vai contribuir para as despesas da casa quando eles estiverem mais acomodados? Perguntei o mais casualmente possível enquanto a ajudava a preparar o café da manhã. Mamãe se concentrava intensamente na massa de panqueca que estava preparando. Ele está se concentrando em encontrar um emprego primeiro, depois eles podem começar a pensar em contribuir. Mas eles estão comprando mantimentos, certo? Ou ajudando com as contas? Insisti. Ritter, disse minha mãe com um tom de voz áspero,
eles mal conseguem comprar fraldas para o Mason. Eles não têm condições de contribuir financeiramente agora. Mãe, o Mason tem 4 anos. Ele não usa mais fraldas. Você sabe o que eu quero dizer, ela retrucou. Eles têm despesas que nós não temos. Crianças são caras. Deixei o assunto morrer, mas a conversa confirmou o que eu suspeitava. Não havia expectativa de que Ryan e sua família contribuíssem financeiramente para a casa. Enquanto isso, continuei pagando fielmente meu aluguel mensal de $800. A situação de moradia rapidamente se tornou desafiadora. Com 7 pessoas dividindo a mesma casa, a privacidade se tornou um luxo. A rotina de ir ao banheiro ficou mais complicada com meus turnos variados de enfermagem. O barulho dificultava o sono quando eu trabalhava à noite. Apesar dos meus pedidos de silêncio em determinados horários, Ryan e Tiffany pareciam alheios ao impacto que sua presença causava nos outros. Eles assistiam TV em alto volume até altas horas da noite. Os filhos invadiam qualquer cômodo sem bater. Deixavam bagunça nas áreas comuns que outros, geralmente minha mãe ou eu, acabavam limpando. Cerca de um mês depois de eles se mudarem, finalmente falei durante o jantar, depois de encontrar a cozinha completamente desorganizada pela 3ª vez naquela semana. Ryan, Tiffany, entendo que vocês estejam passando por um momento difícil, mas precisamos estabelecer algumas regras domésticas sobre limpeza e níveis de ruído. Ryan revirou os olhos. Você sempre foi tensa, Heather. Nós também estamos morando aqui agora. Não, é exatamente isso que eu quero dizer, retruquei. Estamos todos morando aqui, o que significa que precisamos ter consideração uns pelos outros. As crianças estão apenas sendo crianças, Tiffany interrompeu. Não podemos esperar que fiquem em silêncio o tempo todo. Não estou pedindo silêncio, apenas horas razoáveis de silêncio quando estiver dormindo entre os turnos noturnos e que as pessoas limpem a sujeira das áreas comuns. Mamãe interrompeu antes que eu pudesse continuar. Heather, eles estão se adaptando. Vamos dar um tempo para eles. Ryan está focado na procura de emprego, e Tiffany está ocupada com as crianças. Papai concordou com a cabeça. A família se apoia nos momentos difíceis. Olhei ao redor da mesa e percebi que eu era o único preocupado. O arranjo temporário estava se tornando permanente, sem expectativas sobre Ryan e Tiffany, enquanto eu continuava sendo o responsável. A injustiça daquilo doeu, mas ainda mais doloroso foi a rápida rejeição dos meus pais às minhas preocupações legítimas. Naquela noite, fiquei acordada ouvindo o som do videogame do Ryan e dos reality shows da Tiffany passando alto através das paredes, me perguntando por quanto tempo eu conseguiria tolerar ser tratada como inquilina enquanto a família do meu irmão era tratada como convidados de honra. À medida que as semanas se transformavam em meses, nossa situação de vida piorou de desafiadora para quase insuportável. Os compromissos iniciais que eu havia feito temporariamente tornaram-se sacrifícios permanentes, enquanto Ryan e Tiffany se sentiam cada vez mais confortáveis com seu acordo de aluguel grátis. Os espaços comuns da casa foram gradualmente sendo ocupados pela família de Ryan. A sala de estar passou a abrigar permanentemente seu console de videogame, com controles, jogos e embalagens de salgadinhos constantemente espalhados pela mesa de centro. Os balcões da cozinha estavam perpetuamente cobertos com seus eletrodomésticos e alimentos. Até o pátio dos fundos, onde eu costumava tomar café da manhã nos meus dias de folga, estava agora abarrotado de brinquedos das crianças. Minhas tentativas de criar um espaço pessoal eram constantemente prejudicadas. Certa noite, cheguei em casa depois de um turno de 12 horas e encontrei Tiffany e sua amiga Amanda usando meu quarto para uma conversa tranquila de meninas, porque as crianças estavam fazendo muito barulho no resto da casa. Em outra ocasião, descobri que Mason estava brincando com meus livros de enfermagem, rasgando páginas e desenhando neles. Quando expressei minhas preocupações, disseram-me que eu estava sendo materialista e que são apenas livros. A desigualdade financeira tornou-se cada vez mais evidente. Nossa conta de supermercado quase dobrou, com Ryan e Tiffany adicionando itens caros à lista de compras sem contribuir com um centavo. As contas de serviços públicos dispararam devido ao uso constante de eletrônicos, aos banhos demorados e à tendência de deixar as luzes acesas em toda a casa. Enquanto isso, continuei pagando meu aluguel integral de $800, basicamente subsidiando o estilo de vida deles. Numa terça-feira à noite, cerca de 6 semanas depois de eles se mudarem, ouvi uma conversa que me arrepiou.
Eu estava subindo as escadas quando ouvi meus pais conversando no quarto deles. Devíamos usar parte do aluguel da Ritter para ajudar o Ryan com a prestação do carro, dizia a mãe. Ele teve aquela entrevista do outro lado da cidade ontem, e eles precisam de transporte confiável. Faz sentido, concordou o pai. De qualquer forma, ela está economizando bastante com o aluguel abaixo do mercado que cobramos. Fiquei paralisada no corredor, uma onda de traição me invadindo. Não só eu era a única contribuindo financeiramente para a casa, como minhas contribuições estavam sendo redirecionadas para sustentar a irresponsabilidade financeira do meu irmão. A injustiça disso era impressionante. Na manhã seguinte, confrontei meus pais no café da manhã, antes que Ryan e Tiffany acordassem. Ouvi a conversa de vocês sobre usar o dinheiro do meu aluguel para pagar a prestação do carro do Ryan, eu disse, tentando manter a voz firme. Eles trocaram olhares desconfortáveis. Querida, só estamos tentando ajudá-los a se reerguer, explicou a mãe. Pegando o dinheiro que eu te dou e dando para o Ryan? Como isso é justo? Suspirou o pai. Não se trata de justiça, Ritter. Trata-se da família agora. Eles precisam de mais ajuda do que você. Mas eu também sou da família, eu disse, odiando o quão baixa minha voz soava. Pago aluguel há anos enquanto economizo para comprar minha própria casa. O Ryan tomou uma decisão ruim atrás da outra, e de alguma forma sou eu quem financia as consequências. Você sempre foi mais estável, disse minha mãe, como se minha responsabilidade fosse uma falha de caráter e não uma virtude. O Ryan tem dificuldade com a consistência. E você possibilitou essa dificuldade por nunca o responsabilizar, respondi. A conversa terminou em um impasse, com meus pais insistindo que estavam apenas equilibrando recursos com base na necessidade e eu me sentindo cada vez mais como um estranho na minha própria família. O incidente que me levou ao limite envolveu meu carro. Eu estava afastado do hospital por 3 dias e havia planejado um passeio de um dia para o litoral com minha amiga Alison. Na manhã em que deveríamos partir, descobri que meu carro havia sumido da garagem. Depois de um momento de pânico, pensando que o carro tinha sido roubado, recebi uma mensagem do Ryan: peguei seu carro emprestado para uma tarefa rápida. Volto logo. Fiquei furiosa. Ele não tinha pedido permissão, não fazia ideia dos meus planos e simplesmente se apossou da minha propriedade sem consideração. Quando ele voltou, 3 horas depois, o tanque de gasolina estava quase vazio. Havia um arranhão novo na porta do passageiro e embalagens de fast food espalhadas pelo banco de trás. O que você estava pensando? Perguntei. Você não pode simplesmente pegar meu carro sem pedir. Ryan deu de ombros. Meu carro não pegava, e eu tinha coisas para fazer. Eu sabia que você não ia trabalhar hoje. Isso não torna aceitável pegar minha propriedade sem permissão. E você a devolveu danificada, imunda e sem gasolina. É só um arranhão, ele descartou. E somos uma família. Qual é o problema de pegar um carro emprestado? Quando levei o assunto aos meus pais, esperando que eles me apoiassem nessa clara violação, fiquei chocado com a resposta deles. Ele precisava do carro para uma entrevista de emprego, explicou o papai, embora Ryan não tivesse mencionado entrevista alguma para mim. Ele deveria ter perguntado antes, insisti. Talvez você devesse deixar uma chave reserva em um lugar designado, sugeriu mamãe, sem entender direito. Assim, ele não precisaria te acordar se você estivesse dormindo depois do plantão. Estava ficando dolorosamente claro que, aos olhos dos meus pais, as necessidades de Ryan sempre teriam precedência sobre os meus limites. Essa constatação me fez questionar meu lugar na família e me perguntar se eu já havia sido igualmente valorizada. Naquela noite, liguei para minha amiga Melissa, que conhecia nossa família há anos, e desabafei. Ritter, isso não é normal, disse ela com firmeza. Estão se aproveitando de você. Você está pagando aluguel enquanto eles moram de graça. Seu espaço e propriedade não são respeitados, e suas preocupações são ignoradas. Algo precisa mudar. A perspectiva externa dela confirmou o que eu já suspeitava. Não se tratava apenas de uma tensão familiar normal. Era uma situação disfuncional que dificilmente melhoraria sem uma ação drástica da minha parte. A situação chegou ao auge aproximadamente 2 meses depois que Ryan e sua família se mudaram. Eu estava trabalhando em 3 turnos noturnos consecutivos e estava exausto, ansioso para dormir durante o dia e depois ter 2 dias de folga para me recuperar.
Cheguei em casa às 8 horas, tomei um banho rápido e me deitei por volta das 9 horas, na esperança de dormir pelo menos 6 horas sem interrupções. Às 11 horas, acordei sobressaltado ao som de música e risadas. Desorientada, saí cambaleando do meu quarto e encontrei Ryan e Tiffany promovendo o que eles chamaram de um almoço informal com 4 amigos. Crianças corriam pela casa gritando enquanto adultos conversavam alto por cima da música na sala de estar. O cheiro de pizza e o tilintar de garrafas completavam o clima de festa. O que está acontecendo? Perguntei, ainda de pijama e provavelmente parecendo tão exausta quanto eu. Só estou recebendo alguns amigos, disse Ryan casualmente. Volte a dormir se estiver cansada. Como vou conseguir dormir com isso? Gesticulei para o caos ao nosso redor. Tiffany revirou os olhos. O mundo não para porque você trabalha à noite, Heather. Foi isso. Algo dentro de mim estalou. 2 meses de frustração, ressentimento e mágoa acumulados vieram à tona. Na verdade, a cortesia básica não para porque você quer festejar numa terça-feira, retruquei. Eu acomodei sua família se mudando, ocupando espaços comuns, deixando bagunça por todo lado e sem contribuir financeiramente com absolutamente nada. O mínimo que vocês poderiam fazer é respeitar o fato de eu precisar dormir depois de trabalhar 12 horas salvando vidas. A sala ficou em silêncio. Até as crianças sentiram a tensão e pararam de correr. Ryan se levantou, com a expressão sombria. Nem todo mundo tem uma vida tão fácil quanto você, Heather. Alguns de nós temos responsabilidades reais. Fácil, quase ri. Eu trabalho 50 horas por semana enquanto pago aluguel. Você mora aqui completamente livre, não tem emprego e nem consegue respeitar os limites básicos. Meus pais apareceram na porta, atraídos pela comoção. Que gritaria é essa? Perguntou papai. A Heather está tendo um colapso porque temos amigos aqui, disse Ryan, com desdém. Estou tendo um colapso porque não consigo dormir depois do meu turno da noite por causa da festa que estão dando na nossa sala, corrigi, virando-me para meus pais. E gostaria de saber por que ainda estou pagando $800 por mês de aluguel enquanto Ryan e sua família moram aqui com total liberdade e tratam o lugar como se fossem donos. A expressão da minha mãe endureceu. Heather, chega. Ryan tem uma família para sustentar. Você só precisa se preocupar consigo mesma. Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Aos olhos dos meus pais, minha vida, minha carreira, meus objetivos e minhas necessidades eram menos importantes porque eu não era casada e não tinha filhos. Estou tendo um colapso porque não consigo dormir depois do meu turno da noite por causa da festa que estão dando na nossa sala, corrigi, virando-me para meus pais. E gostaria de saber por que ainda estou pagando $800 por mês de aluguel enquanto Ryan e sua família moram aqui com total liberdade e tratam o lugar como se fossem donos. A expressão da minha mãe endureceu. Heather, chega. Ryan tem uma família para sustentar. Você só precisa se preocupar consigo mesma. Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Aos olhos dos meus pais, minha vida, minha carreira, meus objetivos e minhas necessidades eram menos importantes porque eu não era casada e não tinha filhos. Então, só porque sou solteira, minhas contribuições não importam. Minha necessidade de sono não importa. Meus objetivos financeiros não importam. Olhei para os rostos deles, procurando por qualquer sinal de compreensão. Ninguém está dizendo isso, disse papai, com a voz fraca. Na verdade, é exatamente isso que você está dizendo, retruquei. Você espera que o Ryan viva aqui indefinidamente sem contribuir enquanto eu continuo pagando aluguel e não tendo voz ativa nas decisões da casa? Mamãe cruzou os braços. Na verdade, já que você está tão bem financeiramente, estávamos pensando que talvez pudesse aumentar sua contribuição para ajudar com os custos mais altos de serviços públicos e supermercado. Olhei para ela, incrédula. Você está falando sério agora? Perguntei baixinho. Seria justo, acrescentou papai. As despesas aumentaram consideravelmente. Olhei ao redor da sala, para a expressão presunçosa de Ryan, a indiferença de Tiffany, os rostos expectantes dos meus pais e os amigos desconfortáveis que testemunhavam aquele colapso familiar. Naquele momento, percebi que a situação nunca melhoraria. O padrão estava muito arraigado, o favoritismo muito estabelecido.
Preciso de um pouco de ar, disse eu, virando-me e voltando para o meu quarto. Fechei a porta, com as mãos tremendo de emoção, e desabei na cama. Pela primeira vez em anos, chorei de pura frustração e mágoa. As pessoas que deveriam ter me amado igualmente, que deveriam ter reconhecido minhas contribuições e respeitado meus limites, deixaram bem claro onde eu estava na hierarquia familiar. Naquela tarde, liguei dizendo que estava doente para o meu turno, algo que quase nunca fazia, e fui ao apartamento da minha amiga Melissa. Enquanto tomávamos chá na mesa da cozinha, contei tudo o que tinha acontecido. Sinto que estou ficando louca, admiti. Será que estou sendo egoísta por querer tratamento igualitário? Melissa balançou a cabeça com firmeza. Ritter, não se trata de você ser egoísta. Trata-se da sua família se aproveitando da sua responsabilidade, ao mesmo tempo, permitindo a irresponsabilidade do Ryan. Não é saudável para ninguém, nem para você, nem para os seus pais, e nem mesmo para o Ryan a longo prazo. O que eu devo fazer? Perguntei, sentindo-me completamente perdida. O que você diria a um paciente que descrevesse essa situação para você? Ela perguntou. Pensei um pouco. Eu diria a eles que merecem ser tratados com respeito e que não há problema em estabelecer limites, mesmo com a família. Exatamente, Melissa assentiu. E às vezes estabelecer limites significa fazer escolhas difíceis sobre onde e como você vive. Ao voltar para a casa dos meus pais naquela noite, eu sabia que havia chegado a um ponto de decisão. Eu poderia continuar alimentando essa dinâmica prejudicial, sacrificando meu próprio bem-estar e futuro financeiro, ou poderia assumir o controle da minha situação e demonstrar por meio de ações, não apenas palavras, que eu merecia um tratamento melhor. A festa já tinha acabado quando voltei, mas a casa ainda guardava seus vestígios, caixas de pizza vazias, garrafas de cerveja e brinquedos espalhados por toda parte. Em vez de limpar tudo como normalmente faria, passei pela bagunça até o meu quarto e fechei a porta. Naquela noite, comecei a pesquisar anúncios de apartamentos no meu laptop com um novo senso de propósito e determinação. No dia seguinte ao incidente da festa, liguei para o trabalho dizendo que estava doente novamente e passei a manhã pesquisando apartamentos enquanto a casa estava vazia. Meus pais estavam no trabalho. Ryan supostamente estava em uma entrevista de emprego, embora eu tivesse minhas dúvidas, e Tiffany tinha levado as crianças para a casa da mãe dela. A solidão me deu espaço para pensar com clareza e fazer planos sem interrupções emocionais. Abordei minha busca por um apartamento metodicamente, como faria com um plano de cuidados de enfermagem. Primeiro, identifiquei meu orçamento, calculando o que eu poderia pagar, mantendo minha meta de economia. Como eu já pagava $800 de aluguel, sabia que conseguiria algo na faixa de $1.000 a $1.200 sem impactar significativamente minhas finanças. Na verdade, quando levei em conta o dinheiro que economizaria se não subsidiasse as compras de supermercado e serviços públicos da família de Ryan, talvez eu até saísse ganhando. Em seguida, priorizei locais mais próximos do hospital para reduzir meu tempo de deslocamento e as despesas com gasolina. Depois de algumas horas de busca online, consegui uma pequena lista de 5 apartamentos promissores. Marquei uma visita para visitá-los todos naquela tarde, aproveitando meu raro dia de folga. O terceiro apartamento que visitei imediatamente me pareceu o ideal. Era uma unidade de um quarto em um prédio pequeno e bem conservado, a apenas 10 minutos do hospital. O aluguel mensal de $1.050 incluía água e coleta de lixo, e o apartamento tinha uma pequena varanda com vista para um jardim comunitário. Mais importante ainda, estava disponível imediatamente mediante um depósito calção equivalente a um mês de aluguel. Eu fico com ele, disse a gerente do imóvel, Diane, após o tour. Quando posso me mudar? Ela pareceu surpresa com a minha decisão. Podemos processar sua solicitação hoje mesmo. Com sua renda e seu score de crédito, não prevejo problemas. Você pode receber as chaves até sexta-feira, se tudo estiver em ordem. Preenchi a inscrição na hora, paguei a taxa de inscrição e saí me sentindo mais leve do que me sentia há meses. Pela primeira vez desde que Ryan se mudou, me senti no controle da minha vida novamente. Naquela noite, liguei para minha amiga de confiança, Alison, para compartilhar meus planos e pedir sua ajuda com a mudança. Estou muito orgulhosa de você por se defender, disse ela. Claro que vou ajudar. Qual é o seu cronograma? Estou planejando contar para minha família neste fim de semana, depois que eu pegar as chaves, expliquei. Quero ter tudo organizado antes de dar a notícia.
Inteligente, ela concordou. Você acha que eles vão tentar te convencer do contrário? Provavelmente, suspirei. Mas preciso ser firme. Isso não é uma negociação. É uma decisão que já tomei. Os dias seguintes se passaram em uma onda de preparativos. Fui aprovado para o apartamento e assinei o contrato de locação na sexta-feira à tarde, recebendo as chaves com uma mistura de entusiasmo e apreensão. Empacotei discretamente o essencial quando não havia ninguém em casa, guardando algumas caixas no porta-malas do meu carro. Criei um orçamento detalhado para minhas novas despesas e fiz uma lista de móveis básicos que eu precisaria além dos que já tinha. Também rascunhei uma carta para meus pais, sabendo que as emoções poderiam dificultar a expressão clara de tudo em uma conversa. A carta exigiu várias tentativas, enquanto eu tentava equilibrar a honestidade sobre meus sentimentos feridos com o desejo de não destruir completamente as relações. Na manhã de domingo, eu estava pronta. Eu tinha combinado com a Alison e mais 2 amigas para me ajudarem a transportar meus itens maiores naquela tarde. Agora vinha a parte mais difícil: contar para minha família. Escolhi o horário do café da manhã, quando todos estariam presentes. Meus pais estavam fazendo panquecas, uma tradição de fim de semana. Ryan e Tiffany estavam meio acordados à mesa enquanto as crianças brincavam na sala de estar. Respirei fundo e entrei na cozinha. Preciso falar com todos vocês, disse, com a voz mais firme do que eu esperava. Algo no meu tom deve ter sinalizado a seriedade do momento, porque todos olharam para cima. Encontrei um apartamento e vou me mudar hoje. Assinei o contrato e já tenho as chaves. A cozinha ficou em silêncio. Mamãe quase deixou cair a espátula que segurava. Como assim? Você vai se mudar? Papai finalmente perguntou. Por que você faria isso? Porque esta situação de vida se tornou insustentável para mim, respondi, tirando a carta do bolso. Escrevi meus pensamentos para poder expressá-los com clareza. Gostaria que você lesse isto. Mamãe pegou a carta com as mãos trêmulas. Ritter, se for sobre a festa do outro dia. Não é sobre nenhum incidente em particular, interrompi gentilmente. Por favor, leia. A carta explicava como eu me sentia desvalorizada e subestimada, como o duplo padrão entre meu tratamento e o de Ryan havia se tornado impossível de ignorar, como eu havia tentado me acomodar e chegar a um acordo apenas para descobrir que mais era exigido de mim enquanto menos era esperado dos outros. Concluí dizendo que sempre os amara como minha família, mas precisava me afastar de uma situação que estava prejudicando meu futuro financeiro e meu bem-estar emocional. Enquanto lia, a expressão de Ryan mudou de confusão para raiva. Então, você está abandonando a família só porque não consegue dividir o espaço? Que maturidade, Ritter! Não vou abandonar ninguém, respondi calmamente. Estou fazendo uma escolha saudável para mim depois de meses tentando fazer isso dar certo. Vocês são bem-vindos para me visitar quando eu estiver instalado. Tiffany de repente pareceu em pânico. Se você parar de pagar o aluguel, como seus pais vão pagar as contas? Eles estavam contando com a sua contribuição. A pergunta revelou mais do que ela provavelmente pretendia sobre a compreensão deles em relação às finanças da casa. Paguei meu aluguel até o final deste mês, eu disse. Depois disso, talvez você e Ryan possam começar a contribuir. Os olhos da mamãe se encheram de lágrimas. Querida, a gente resolve isso. Se você precisar de mais privacidade ou espaço. Não se trata de espaço, eu disse com firmeza. Trata-se de respeito e justiça. Já tomei minha decisão. Meus amigos estarão aqui ao meio-dia para me ajudar a mudar os móveis. O rosto do meu pai adquiriu um tom alarmante de vermelho. Você não pode simplesmente nos dar essa notícia. Somos sua família. Tenho expressado minhas preocupações há meses, lembrei-o, elas têm sido constantemente ignoradas ou minimizadas. O que se seguiu foi uma mistura caótica de emoções. Papai gritava em gratidão. Mamãe chorava e implorava. Ryan alternava entre raiva e tentativas de me fazer sentir culpada por abandonar seus filhos, que admiravam a tia. Tiffany parecia preocupada principalmente com as implicações financeiras para a situação de vida deles. Durante todo o processo, mantive a calma, mas firme. Anos lidando com emergências médicas me ensinaram a manter a compostura em situações emocionais.
Quando meus amigos chegaram para ajudar na mudança, minha família ainda estava em vários estados de angústia. O processo de mudança em si levou apenas algumas horas. Eu tinha relativamente poucos móveis, meu conjunto de quarto, uma pequena escrivaninha, algumas estantes e itens pessoais. Enquanto Alison e eu carregávamos a última caixa, minha mãe fez um último apelo. Por favor, não faça isso. Podemos fazer mudanças. Estabelecer algumas regras para casa. Abracei-a, genuinamente triste com a briga, mas confiante na minha decisão. Eu te amo, mãe, mas preciso fazer isso por mim mesma. Podemos conversar daqui a alguns dias, quando todos estiverem mais calmos. Enquanto eu dirigia para longe, seguindo os amigos que me ajudaram na mudança, senti uma mistura complexa de emoções. Tristeza pelo conflito familiar, ansiedade por morar sozinha pela primeira vez, mas principalmente uma sensação avassaladora de alívio e libertação. Pela primeira vez em meses, eu estava assumindo o controle da minha própria história, em vez de ser uma personagem coadjuvante no drama do meu irmão. Naquela noite, no meu novo apartamento, cercado de caixas e móveis básicos, desliguei o celular após a 20ª mensagem de texto dos meus familiares. Elas variavam de acusações raivosas a apelos chorosos, passando por atualizações que me faziam sentir culpada sobre o quanto as crianças estavam chateadas. Eu precisava de espaço para processar meus próprios sentimentos sem ser arrastada de volta para a dinâmica familiar. Enquanto arrumava minha cama com lençóis limpos e olhava ao redor para meu novo espaço de paz, senti algo que não sentia há meses: esperança. Espero que essa decisão, embora dolorosa no curto prazo, leve a relacionamentos mais saudáveis e maior respeito no longo prazo. As primeiras semanas no meu novo apartamento foram um estudo de contrastes. Por um lado, experimentei uma profunda sensação de paz e liberdade. Chega de andar na ponta dos pés perto da família do Ryan. Chega de limpar a bagunça dos outros. Chega de me sentir como uma inquilina indesejada em uma casa onde eu pagava aluguel. Eu podia ir e vir quando quisesse, comer quando quisesse, assistir o que quisesse na TV e dormir sem interrupções quando trabalhava no turno da noite. Por outro lado, as consequências familiares foram intensas e dolorosas. Meus pais ligavam e mandavam mensagens constantemente, alternando entre raiva, culpa e apelos chorosos para que eu me recuperasse. Ryan mandava mensagens mordazes, acusando-me de egoísmo e abandono. Apenas Tiffany permaneceu relativamente quieta, embora tenha enviado algumas mensagens lamentando o quanto as crianças sentiam minha falta. No início, mantive contato mínimo, precisando de espaço para estabelecer minha nova rotina e processar meus sentimentos. Respondi às mensagens com bilhetes breves, porém gentis, garantindo a todos que estava bem e em segurança, mas que precisava de tempo. Essa imposição de limite só intensificou os esforços deles para me trazer de volta ao grupo. Cerca de 10 dias depois de me mudar, minha mãe apareceu de surpresa no meu apartamento. Felizmente, eu estava em casa entre os turnos e atendi a porta, encontrando-a parada ali com uma caçarola e lágrimas nos olhos. Trouxe sua lasanha favorita, disse ela. Posso entrar? Hesitei, mas acabei me afastando para deixá-la entrar. Ela observou meu apartamento pequeno, mas arrumado, com visível surpresa. É aconchegante, disse ela, colocando a lasanha no balcão da cozinha. É perfeito para mim, respondi. Obrigada pela comida. Sentamo-nos à minha pequena mesa de jantar, a tensão palpável entre nós. Seu pai e eu não entendemos por que você precisou ir embora tão de repente, disse ela finalmente. Se você estivesse infeliz, poderíamos ter resolvido o problema. Mãe, tentei expressar minhas preocupações durante meses. Todas as vezes, elas foram ignoradas ou minimizadas. Quando perguntei por que eu estava pagando aluguel enquanto Ryan não contribuía com nada, você me disse que era porque ele tem uma família para sustentar e eu só tenho a mim mesma, lembrei a ela. Quando pedi silêncio durante as minhas horas de sono após os turnos noturnos, disseram-me que o mundo não para por causa da minha agenda. Quando Ryan pegou meu carro sem permissão e o devolveu danificado, você o defendeu. Ela olhou para as mãos. Só estávamos tentando ajudá-lo a se reerguer. Às minhas custas, acrescentei suavemente, e foi por isso que tive que ir embora. A dinâmica não mudaria enquanto eu ficasse. As coisas estão difíceis em casa agora, admitiu ela após uma pausa. Seu pai está estressado com as finanças. Senti uma pontada de culpa, mas a afastei.
O Ryan começou a contribuir com alguma coisa? Ela balançou a cabeça. Ele ainda está procurando a oportunidade de emprego certa, algo que pague o que ele merece. O padrão familiar continuava, exatamente como eu suspeitava. Minha ausência não havia provocado nenhuma mudança real nas expectativas em relação ao Ryan. E você, mãe? Acha justo que eu tenha que pagar aluguel enquanto o Ryan mora lá de graça? Ela se mexeu, desconfortável. Não se trata de justiça, Ritter. Trata-se de família ajudando família com base em capacidade e necessidade. Mas é só isso. Você nunca considerou as minhas necessidades. Minha necessidade de sono, privacidade, respeito e tratamento igualitário sempre foi secundária às necessidades do Ryan. Conversamos por quase 2 horas, girando em círculos em torno dos mesmos assuntos. Embora a mamãe parecesse me ouvir mais do que antes, ainda havia uma desconexão fundamental em nossas perspectivas. Ela saiu com um abraço cheio de lágrimas e a promessa de ajudar seu pai a lidar com a situação. 2 dias depois, para minha surpresa, meu pai apareceu na minha porta. Ao contrário da visita emocionada da minha mãe, ele parecia contido e desconfortável. Seu prédio tem boa segurança, comentou quando deixei entrar. Precisei usar a campainha. Essa é uma das razões pelas quais escolhi isso, respondi, oferecendo-lhe café, que ele aceitou. Conversamos um pouco sem graça sobre o meu trabalho e o tempo antes que ele finalmente abordasse o problema. Sua mãe acha que eu te devo um pedido de desculpas, disse ele, olhando para a xícara de café. Ela diz que nos aproveitamos da sua responsabilidade. Esperei, sem dizer nada. Ele suspirou profundamente. Talvez ela tenha razão. Nós passamos a depender do seu aluguel e exigimos de você um padrão diferente do Ryan. Não foi exatamente um pedido de desculpa sincero, mas foi mais um reconhecimento do que eu esperava. Ryan ainda não encontrou emprego, continuou ele. Diz que o mercado de trabalho está difícil no momento. O hospital onde trabalho tem 6 vagas em aberto na área de serviços ambientais, observei. Início, benefícios após 90 dias, $17 por hora para começar. Papai pareceu surpreso. É um bom salário. Mencionei isso ao Ryan há 2 meses. Ele disse que o trabalho de zelador era abaixo dele. Papai teve a delicadeza de parecer envergonhado. Ele sempre teve grandes sonhos. Sonhos não pagam contas, pai, e não justificam esperar que outros carreguem seu fardo financeiro. Conversamos mais abertamente do que em anos. Embora não tenhamos resolvido tudo, senti que ele finalmente estava me ouvindo. Antes de ir embora, ele perguntou se eu consideraria jantar no domingo seguinte. Só para visitar, esclareceu, não para voltar nem nada. Concordei, estabelecendo limites claros. Eu vou jantar, mas se alguém começar a criticar minhas decisões ou tentar me culpar, eu vou embora imediatamente. O jantar de domingo foi tenso, mas civilizado. Ryan foi friamente educado. Tiffany parecia nervosa e as crianças estavam genuinamente felizes em me ver. Meus pais se esforçaram visivelmente para respeitar meus limites, embora eu os tenha flagrado trocando olhares preocupados quando assuntos financeiros surgiram. Nas semanas seguintes, um novo padrão surgiu. Eu visitava minha família uma vez por semana para jantar, mantinha contato telefônico regular com meus pais e, aos poucos, reconstruía a confiança. Ryan finalmente parou de enviar mensagens raivosas, embora nosso relacionamento continuasse distante e tenso. Enquanto isso, minha vida floresceu de maneiras inesperadas. Sem o estresse constante da dinâmica doméstica tóxica, tive energia para me reconectar com amigos que havia negligenciado. Entrei para um grupo de caminhadas que se reunia nos fins de semana e comecei a fazer um curso de fotografia pelo qual me interessava há anos. Meu desempenho no trabalho também melhorou. Com o descanso adequado entre os turnos e menos desgaste emocional, reencontrei uma paixão renovada pela enfermagem. Meu supervisor percebeu a mudança e me recomendou um programa de treinamento especializado no qual eu me interessava há anos. Financeiramente, descobri que morar sozinha era mais barato do que eu temia. Sem subsidiar a alimentação, as contas de luz e outras despesas da família do meu irmão, minhas despesas mensais eram administráveis. Continuei economizando agressivamente para a entrada da casa, agora com um cronograma e um propósito mais claros.
Também comecei a consultar uma terapeuta, a doutora Tamara Barnes, para processar a dinâmica familiar que me levou a essa situação. Nossas sessões me ajudaram a entender as raízes do favoritismo que eu havia vivenciado e a desenvolver limites mais saudáveis em todos os meus relacionamentos. O que você está descrevendo é um sistema familiar clássico com papéis rígidos, explicou o Dr. Barnes durante uma sessão. Você foi escalado como o responsável, o herói da família que sempre se entregava e se sacrificava. Seu irmão era a criança problemática que precisava ser resgatada. Esses papéis se estabelecem cedo e podem ser muito difíceis de mudar. Seus insights me ajudaram a perceber que minha decisão de me mudar não se tratava apenas da injustiça imediata, mas também de romper padrões prejudiciais que se mantinham há décadas. Essa compreensão reduziu minha culpa e fortaleceu minha determinação em manter limites saudáveis. 3 meses depois de me mudar, recebi uma ligação surpreendente do meu pai. Ryan e Tiffany estão procurando apartamentos, disse-lhe sem rodeios. Sua mãe e eu dissemos a eles que precisam encontrar um lugar próprio até o final do mês que vem. Fiquei momentaneamente sem palavras. O que motivou isso? Várias coisas, disse-lhe com um suspiro pesado. Em parte, necessidade financeira. Realmente não podemos arcar com o aumento das despesas sem a sua contribuição. Em parte, ver como você está se saindo bem sozinho. E em parte, bem, você estava certo sobre algumas coisas. Ryan precisa se virar sozinho. Foi um momento decisivo na nossa dinâmica familiar, a primeira vez que meus pais estabeleceram um limite significativo com meu irmão. Embora eu me sentisse validada, tive o cuidado de não expressar muita satisfação que pudesse ser interpretada como presunção. Acho que é uma decisão sábia, eu disse simplesmente. Para todos os envolvidos. Ao desligar o telefone, senti uma mistura complexa de emoções, vingança, esperança por uma mudança positiva e uma tristeza silenciosa por ter sido preciso um passo tão drástico da minha parte para catalisar essa mudança no sistema familiar. Mas, principalmente, eu me sentia orgulhosa de mim mesma por ter tido a coragem de quebrar o padrão e escolher o respeito próprio em vez da exploração contínua. Hoje fazendo exatamente 3 meses que me mudei para o meu apartamento. A jornada desde então tem sido desafiadora, mas, no fim das contas, curativa, com um crescimento inesperado para todos os envolvidos. 2 semanas depois que meu pai ligou para me contar que Ryan e Tiffany precisavam se mudar, meus pais me convidaram para jantar, só nós 3, sem a presença da família de Ryan. Foi o primeiro convite desse tipo desde que tudo se desenrolou, e aceitei com otimismo cauteloso. Nós nos encontramos no Antonius, um pequeno restaurante italiano que frequentávamos em família em tempos mais felizes. O ambiente neutro ajudou a manter a conversa civilizada e focada. Devemos um pedido de desculpas a vocês, começou mamãe assim que fizemos o pedido. Um pedido de verdade, não as tentativas sem entusiasmo que fizemos antes. Papai assentiu, parecendo mais humilde do que eu jamais o vira. Tivemos muito tempo para refletir desde que você se mudou. A maneira como lidamos com a situação com o Ryan morando conosco não foi justa com você. Colocamos um fardo sobre você que nunca deveria ter sido seu. A mãe continuou, esperávamos que você sustentasse financeiramente a casa sem pedir nada ao Ryan. E quando você expressou preocupações legítimas, nós as ignoramos. O reconhecimento da injustiça que eu havia sofrido foi como um peso sendo tirado dos meus ombros, uma confirmação de que eu não havia sido irracional ou egoísta na minha avaliação da situação. O que te fez perceber isso? Perguntei gentilmente. Eles trocaram olhares antes de o pai responder. Em parte, foi ver o quanto você está mais em paz e feliz agora, vivendo nos seus próprios termos. Mas, honestamente, também foi vivenciar o comportamento de Ryan e Tiffany sem você por perto para ampará-los e compensá-los. Mamãe sorriu com tristeza. Sem você limpando discretamente a bagunça de todos e amenizando os conflitos, os problemas se tornaram impossíveis de ignorar, a bagunça constante, o barulho, a falta de consideração. Começamos a entender o que você estava enfrentando, e a realidade financeira nos atingiu em cheio, admitiu papai. Só percebemos o quanto dependemos da sua contribuição quando ela acabou. Isso nos forçou a ter conversas difíceis com o Ryan sobre a responsabilidade dele para com a família. Eles continuaram explicando que haviam dado a Ryan e Tiffany um prazo firme para encontrarem um lugar para morar. Também apresentaram, pela primeira vez, expectativas concretas a Ryan.
Ele precisava encontrar um emprego estável em 30 dias, independentemente de ser o emprego dos seus sonhos, e começar a contribuir para as despesas da casa imediatamente. Não foi uma conversa fácil, disse a mãe. Houve lágrimas e acusações, bem parecidas com quando você anunciou que ia se mudar, mas nos mantivemos firmes. Estendi a mão por cima da mesa e apertei a dela. Estou orgulhoso de vocês dois. Sei como é difícil mudar padrões estabelecidos. Estamos tentando apoiar sem facilitar agora, explicou meu pai. Estamos ajudando-os a encontrar um apartamento acessível e ajudaremos com o depósito de segurança, mas eles serão responsáveis pelo próprio aluguel daqui para frente. Conversamos mais durante o jantar, reconstruindo pontes que haviam sido danificadas por meses de conflito. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente vista e ouvida pelos meus pais. Eles perguntaram sobre meu novo apartamento, meu trabalho, minhas aulas de fotografia, demonstrando interesse genuíno pela minha vida, em vez de me verem apenas pela ótica do que eu poderia contribuir para o sistema familiar. Ao nos despedirmos naquela noite com abraços calorosos, mamãe sussurrou: "Gostaríamos muito que você nos visitasse regularmente, do seu jeito. Sem pressão, sem expectativas." Nas semanas seguintes, Ryan finalmente conseguiu um emprego estável como supervisor de depósito. O salário era decente e o cargo oferecia benefícios após um período de experiência. Tiffany aumentou seu horário na loja de roupas para ajudar nas finanças. Eles encontraram um pequeno apartamento de 2 quartos a cerca de 20 minutos da casa dos meus pais. Não era a casa dos sonhos deles, mas era acessível e adequado às suas necessidades. O dia da mudança para eles foi consideravelmente mais caótico do que o meu. Ofereci-me para ajudar, em parte como uma oferta de paz e em parte para apoiar meus pais, que estavam me ajudando com o trabalho pesado. Ryan continuou tranquilo comigo, mas civilizado. Tiffany, surpreendentemente, me puxou de lado em determinado momento. "Eu sei que as coisas andam tensas", disse ela, sem jeito, "mas quero que você saiba que, bem, você estava certo sobre algumas coisas. Nós nos aproveitamos da situação. Peço desculpas pela minha participação nisso." Seu pedido de desculpas inesperado me tocou. Obrigada por dizer isso. Espero que tudo dê certo na sua nova casa. As crianças sentem sua falta, acrescentou. Talvez você possa me visitar algum dia. Sorri. Eu adoraria. Talvez pudéssemos levá-los ao parque no próximo fim de semana. Com Ryan e sua família morando em seu próprio apartamento, meu relacionamento com meus pais entrou em uma fase nova e mais saudável. Eu os visitava regularmente para jantares de domingo e, ocasionalmente, refeições durante a semana. Estabelecemos novas tradições, como uma noite de cinema mensal e ajudar meu pai com seu projeto de jardinagem. A diferença era que essas interações agora eram baseadas no respeito mútuo, em vez de obrigação e exploração. Minha vida continuou a florescer. O programa de treinamento especializado no trabalho me levou a uma promoção e a um modesto aumento. Minhas economias cresceram de forma constante. No final do verão, eu estava pronto para começar a procurar uma casa para valer. O mercado imobiliário era desafiador, mas com meu histórico de crédito sólido e uma entrada substancial, eu estava em uma posição privilegiada. Depois de visitar quase 20 imóveis, encontrei um charmoso bangalô de 2 quartos em um bairro tranquilo, a meio caminho entre o hospital e a casa dos meus pais. Precisava de algumas atualizações estéticas, mas era estruturalmente sólido e o preço estava dentro do meu orçamento. Minha oferta foi aceita e, 60 dias depois, me tornei proprietário. A sensação de realização foi avassaladora. Este marco, alcançado através de anos de disciplina e trabalho árduo, representou não apenas a independência financeira, mas também uma profunda vitória pessoal. Minha festa de inauguração reuniu as várias partes da minha vida, colegas do hospital, amigos do meu grupo de caminhada e da aula de fotografia e, sim, minha família, meus pais, Ryan, Tiffany e as crianças. Ryan estava mais tranquilo nesse contexto, talvez porque minha nova casa representasse uma nova oportunidade, em vez de uma lembrança de nossos conflitos passados. Enquanto minha mãe me ajudava a arrumar a comida na cozinha, ela disse baixinho: "Espero que você saiba o quanto nos orgulhamos de você não apenas por esta linda casa, mas por ter a coragem de se defender." Isso nos forçou a crescer. A jornada teve seus desafios. A dinâmica familiar estabelecida ao longo de décadas não muda da noite para o dia, e houve momentos de retrocesso aos velhos padrões.
Mas a mudança fundamental se manteve. Meus pais agora me tratam com o mesmo respeito que têm por Ryan, e as expectativas são distribuídas de forma mais equitativa. Ryan e eu chegamos a uma trégua cautelosa. Podemos nunca ser tão próximos quanto alguns irmãos, mas podemos compartilhar reuniões familiares sem tensão e até tivemos algumas conversas individuais que pareciam genuinamente conectadas. Ele está se saindo melhor, mantendo-se firme no trabalho e assumindo mais responsabilidade pelo bem-estar da família. Quanto a mim, aprendi lições inestimáveis com essa experiência. Aprendi que me defender não é egoísmo, mas sim algo necessário. Aprendi que amar não significa se deixar explorar. Aprendi que, às vezes, as decisões mais dolorosas levam ao crescimento mais profundo. Mais importante ainda, aprendi que os relacionamentos familiares, como todos os relacionamentos, devem ser baseados no respeito mútuo para serem saudáveis. Quando esse respeito está ausente, nenhuma concessão ou acomodação pode criar uma conexão genuína. Olhando para a jornada desde aquele doloroso ponto de ruptura até hoje, sou grato pelo crescimento que ele nos proporcionou. O caminho não foi fácil, mas levou a algo melhor do que o que veio antes: relacionamentos mais autênticos, limites mais saudáveis e um sistema familiar que, embora imperfeito, pelo menos busca valorizar todos os seus membros igualmente. Se você está em uma situação semelhante, sentindo-se desvalorizado ou explorado por familiares, espero que minha história lhe dê coragem. Que limites você precisa estabelecer em seus próprios relacionamentos? Você já teve que tomar uma posição difícil em prol do seu próprio bem-estar? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode ajudar alguém a encontrar sua voz. Não se esqueça de curtir este vídeo se ele ressoou com você. Inscreva-se para mais histórias da vida real e ative o sininho de notificação para ficar por dentro das novidades. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, escolher o respeito próprio não é egoísmo. É essencial para o seu bem-estar e pode, em última análise, levar a relacionamentos mais saudáveis para todos os envolvidos.